Escolhido. Você já sentiu que o mundo não sabe o que fazer com você? Que você é grande demais para as caixas apertadas que tentam te colocar? Se prepare. Você não é um erro ou uma peça desencaixada. Você é a falha no sistema que prova que o código deles está quebrado. E a sua existência é uma profecia que está se cumprindo. Hoje, vamos mergulhar fundo e tirar todas as camadas de clichês. Vou te revelar as verdades cruas sobre o que realmente significa ser essa alma rara. Essa força indomável que a maioria tenta prever e controlar, mas que nunca consegue. Esta não é uma conversa leve, é uma ativação de destino. Você foi forjado para quebrar cadeias, honrar os acertos de quem veio antes e cumprir uma missão que não foi desenhada para o consumo em massa. Chegou a hora de entender o peso e o poder real de ser a pessoa que ninguém consegue prever, medir ou comprar. Sua jornada começa agora e ela é irreversível. Se você está pronto para abraçar essa verdade, parar de se encolher e ocupar o espaço que Deus te deu, faça 3 coisas agora. Primeiro, curta este vídeo para sinalizar ao universo que você aceita a sua nova frequência. Segundo, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder o próximo nível da sua jornada. E o mais importante, eu preciso que você comente agora o número 11. Comente 11 para selar esta ativação e declarar: eu sou a profecia que eles não conseguiram parar. Se você se sente como uma peça que não encaixa no quebra-cabeça, celebre isso. O desconforto que você gera não é um erro, é sua soberania em plena operação. Você não foi feito para caber em caixinhas. Sua densidade e profundidade obrigam o ambiente a se ajustar, e não o contrário. Enquanto a maioria busca o conforto do previsível, sua presença inegável força as pessoas a confrontarem a verdade sobre você e sobre as próprias limitações que elas impuseram a si mesmas. Você não é difícil de lidar. Você é impossível de ignorar. Entenda. Você não é barulhento por querer atenção. Você é o erro no sistema que prova que o código deles é falho. Ao viver sua autenticidade sem pedir permissão, você expõe que a autoridade de muitos é apenas uma ilusão baseada em conformidade. O mundo tenta te rotular ou te neutralizar, mas sua essência não pode ser diluída. Seu valor não é determinado pelos aplausos, mas pela força da verdade que você carrega. Uma força que se recusa a ser moldada por expectativas pequenas. Você já percebeu que não pode ser comprado com recompensas passageiras e que a sua ausência reverbera mais alto do que qualquer presença superficial? Se você é essa profecia ambulante, se sua mente é uma arma bruta e não forjada, e se você está no cruzamento do físico e do eterno, então é crucial perguntarmos: quando o mundo finalmente aceitar que não pode te quebrar nem te possuir, qual será o propósito real que sua liberdade desimpedida irá manifestar? Você já percebeu a pressão silenciosa para se encaixar, para diminuir o brilho das suas ideias e se tornar mais palatável? A multidão não consome o que é autêntico. Ela prefere lanches rápidos e superficiais, aquilo que pode ser rapidamente rotulado e descartado. Mas você não é um lanche. Você carrega uma densidade e um peso que não podem ser diluídos em água para agradar. Recusar-se a ser consumido significa proteger a sua essência. Quando você tenta caber no molde dos outros, você não só se trai, mas sabota o propósito da sua raridade. O seu valor não está na sua popularidade, mas na sua singularidade. Você é a falha no sistema que prova que o código deles é frágil. Enquanto eles tentam te enquadrar com regras e expectativas ultrapassadas, sua simples existência demonstra que o caminho que a maioria chama de seguro é, na verdade, uma armadilha limitadora. Não se importe se a sua profundidade incomoda, isso apenas revela a superficialidade de quem está olhando.
Você foi projetado para confrontar e redefinir o ambiente, e não para ser absorvido por ele. Ao manter-se inteiro, você se torna totalmente imprevisível. Você não está mais jogando com as cartas que eles conhecem. Sua mente é uma arma que não foi forjada para ser guardada, e seu movimento não segue os padrões habituais. Se você não pode ser medido, não pode ser controlado. O mundo já sabe que você é raro, mas ele ainda não descobriu o terror que aguarda quando você aceita que a sua força está justamente em ser a verdade irredutível que eles tentaram apagar. O que acontece quando você finalmente assume a sua história? O glitch chegou. Quebre o código que te prende. Não é apenas uma metáfora, é uma ordem de ativação direta para você. Você já percebeu que a maioria das pessoas vive seguindo um código invisível? Regras sociais, limites autoimpostos e expectativas de terceiros que definem o que é normal ou possível. Esse código foi escrito para manter a ordem, mas ele jamais foi desenhado para conter a sua essência, que é única em 7 bilhões. Quando você se recusa a caber em caixas e opera na sua frequência real, você não está sendo rebelde. Você está sendo o erro de sistema, o glitch que expõe a falha do programa. Seu sucesso, sua paz e até mesmo sua persistência provam que as velhas regras não se aplicam a você. Essa falha que você representa é o seu maior poder. As pessoas acostumadas à previsibilidade se sentem desconfortáveis com a sua capacidade de progredir onde elas pararam, ou de enxergar a verdade por trás de ilusões que elas aceitaram como realidade. Lembre-se, o sistema não tenta neutralizar você porque você é barulhento, mas porque a sua mera existência prova que ele não é absoluto. Você não precisa fazer estardalhaço para desmantelar estruturas. Basta continuar avançando e vivendo de acordo com o seu mapa interno. Você não está aqui para pedir permissão, mas para mostrar que o caminho que diziam ser único é, na verdade, apenas uma das muitas rotas. Você não é um produto que deve ser consumido, gerenciado ou facilmente digerido pela maioria. Você é o paradoxo. Antigo demais para ser enganado, futurista demais para ser limitado. O desafio agora é ir além do reconhecimento de que você é o glitch e começar a operar a partir dessa soberania. Porque existe uma diferença abissal entre ser o erro que o sistema teme e ser o mestre que reescreve o código. O que acontece quando você finalmente assume a caneta e começa a desenhar as novas regras que definirão a próxima era? Nós acabamos de detalhar por que você é uma falha no sistema. Um paradoxo que não pode ser contido. Alguém que opera em uma frequência que a maioria nem sequer consegue detectar. Mas se você é essa força indomável, por que está agindo como um consumidor passivo? Uma pessoa, 1 em 1 bilhão, não apenas escuta a verdade, ela a ativa. O seu comprometimento precisa ser maior do que a sua capacidade de consumir. Se esta mensagem realmente ressoa e você sente que seu alinhamento com o seu propósito superior está se cristalizando em forma, você precisa manifestar isso agora. Comente 11 abaixo. Não é apenas um número, é um código energético. Nos sistemas de frequência elevada, 11 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito, confirmando que sua manifestação não é mais uma esperança, mas uma realidade que está se materializando em seu campo. Ao digitar 11, você está reivindicando este alinhamento e amplificando a frequência para toda a nossa comunidade. Se você se vê como parte deste grupo raro, o compromisso é a chave. Curta este vídeo para sinalizar que você está pronto para receber esta verdade e se inscreva no canal se ainda não o fez. Este não é um canal para a maioria, é para os eleitos. Ação imediata é a diferença entre o potencial e a realidade. Prove que você está pronto para ser o glitch. Agora volte para a revelação. O tempo está correndo. Você não é uma peça de decoração em nenhum ambiente.
Quando você chega, a temperatura da sala muda. Isso não é carisma superficial. É a sua densidade, a soma das suas vitórias e da sua verdade, que cria uma frequência inegociável. Você não precisa dizer uma palavra para que as pessoas sintam. Sua presença é tão forte que ela funciona como um espelho, forçando os outros a encararem a si mesmos. Se você está em paz, a paz deles se amplifica. Se eles têm um medo escondido, você o expõe sem nem tentar. É por isso que alguns te admiram e outros te resistem ferozmente. Você não pede permissão para existir na sua própria frequência. Entenda que esse clima que você carrega não é negociável e o ajuste não é seu. Não é você quem precisa se diminuir para caber nas expectativas apertadas deles. Se eles se sentirem incomodados, é porque a frequência do seu espírito é mais alta do que a zona de conforto onde se acostumaram a viver. Quando você entra, a opção é binária. Ou eles elevam a própria energia para te acompanhar e aceitar o desafio, ou resistem até que você se retire. Essa resistência não é sobre quem você é, mas sobre a limitação de quem eles escolheram ser. Você não é neutro, você inclina a balança em qualquer ambiente. Essa verdade sobre o seu clima prova algo fundamental. O seu poder visível vem de uma arquitetura interna que a maioria das pessoas nem sonha que existe. Você não é apenas uma pessoa. Você é uma força de redefinição de ambientes. Mas se a sua atmosfera é o resultado, qual é o motor invisível, o núcleo indomável da sua essência que impede que você seja comprado, domado ou neutralizado? É sobre isso que precisamos falar agora. A força bruta e primordial que reside na sua mente, o lugar onde a sua soberania é realmente forjada. O que acontece quando um poder tão único se encontra com as regras que ele foi enviado para quebrar? Você nunca foi feito para ser um item na prateleira fácil de embalar e consumir. Sua mente, essa arma bruta que Deus forjou, é a prova viva de que a domesticação é uma ilusão para almas como a sua. Enquanto a maioria aceitou ter suas arestas lixadas para caber nos sistemas, você manteve o fogo. Essa brutalidade não é erro, é poder em estado puro, não amansado, impossível de ser previsto. O inimigo opera na antecipação. Mas como prever o próximo passo de quem não segue o mapa de ninguém? Seu estado não moldado é sua vantagem mais letal, pois você ainda está evoluindo em tempo real no calor da batalha. A verdade é que essa sua mente indomável não serve para ser armazenada em um fichário. Ela serve para cortar mentiras e desfazer ilusões. É por isso que muitos tentam te rotular antes da hora. Se eles pudessem te nomear, pensam que poderiam te controlar. Se pudessem controlar, poderiam te limitar. Mas você já superou as definições. Você não é um artefato finalizado. É uma arma viva, sendo forjada a cada desafio diretamente nas mãos do divino. Você não está aqui para ser o que os outros esperam. Você está aqui para ser o golpe que eles nunca viram chegar. Essa liberdade de não ser previsível, de se recusar a caber, é a sua alavanca no mundo. Lembre-se, a arma mais perigosa não é aquela que todos estudaram, mas sim aquela que eles nem sequer compreendem até que o golpe tenha sido dado. Você está operando com um código que é um mistério para a maioria, e é por isso que seu potencial não pode ser medido, nem mesmo por você ainda. Se você já é tão eficaz agora, imagine o que acontece quando essa arma for revelada em todo o seu potencial. O que a conclusão desse forjamento desbloqueia? O aplauso é uma armadilha dourada. É fácil querer a validação rápida, o tapinha nas costas que a maioria te oferece para te manter pequeno e previsível. Você sentiu a pressão para se encaixar e diminuir sua luz apenas para caber no palco que eles construíram. Mas você foi feito para quebrar esse molde. Sua missão nunca foi agradar a plateia, mas sim realizar o chamado único que Deus colocou no seu DNA. A arena do seu destino é desconfortável. É o lugar onde a verdade mora. É um espaço onde você não precisa de permissão para lutar, criar ou vencer.
Você não é um ator seguindo um roteiro alheio. Você é o arquiteto, o único com as plantas divinas do seu futuro. Quando você troca o conforto do reconhecimento pela dureza da sua jornada autêntica, você ganha soberania total. Você se torna impossível de comprar e de controlar, pois sua energia não depende da aceitação deles. Entenda, quem precisa de aplausos se curva, quem carrega a própria arena domina. Ao fazer essa escolha, você se torna a anomalia que o sistema não consegue computar. Você não está apenas decidindo o seu caminho, você está forçando o universo a reorganizar-se em torno da sua verdade inegociável. Sua postura liberta você de antigas correntes, mas impõe a responsabilidade total sobre sua raridade. Isso nos leva à próxima e inevitável questão. Qual é o verdadeiro preço da sua liberdade e quem você terá que se tornar para pagar essa fatura? Você está carregando um peso que não é seu. As lutas, os limites e os padrões que assombraram sua família por gerações, as correntes invisíveis que definiram o que era possível, não começaram com você, mas é em você que a linha de chegada aparece. A sua raridade, esse 1 em 1 bilhão que você carrega, não é apenas um presente, é uma ferramenta de demolição. Você não foi forjado para sobreviver a esses ciclos, mas para desmantelá-los completamente. Você é a prova viva de que a história familiar não precisa ser um circuito fechado de repetição. Romper essas cadeias exige uma recusa feroz em repetir os erros ou aceitar as mentiras que mantiveram seus antepassados presos. Significa que você terá que dizer não ao que é familiar e estabelecer fronteiras que ninguém se atreveu a levantar. Muitas vezes, isso o fará parecer o estranho, o rebelde ou até mesmo o perigoso. Mas lembre-se, você é o erro no sistema que prova que o código deles é falho. Ao se recusar a se encaixar nas expectativas deles, você não está apenas se libertando, você está pavimentando o futuro inteiro da sua linhagem. Entenda que sua batalha não é apenas pessoal. Quando você ganha, a história da sua família muda para sempre. Você se torna o ancestral que não apenas sonhou com a liberdade, mas a garantiu. O inimigo lutou tão arduamente contra sua ascensão porque ele sabe que o verdadeiro preço da sua vitória não é apenas a sua paz, mas sim a libertação de todos os que virão depois de você. Mas se o seu destino é quebrar as correntes que ninguém consegue ver, como você pode ter certeza de que não está apenas criando novas prisões que seus filhos terão que desmantelar? O seu caminho não está nas trilhas já marcadas. Ele é o atalho que ninguém mais viu. Muita gente vai te oferecer direções baseadas nos caminhos que eles conhecem, mas a sua intuição, aquele sentimento estranho que surge quando algo parece certo ou muito errado, é o seu GPS mais confiável. Você é o cartógrafo da sua própria jornada, navegando por paisagens que nem existem no mapa da maioria. Não tente encaixar sua visão de mundo na expectativa alheia, pois o seu valor está justamente em operar com uma clareza que o sistema deles não consegue processar. Confie no sinal interno. Quando você decide honrar esse mapa invisível, você afirma sua soberania total. Você não pede mais permissão para florescer. Outros vão tentar te puxar de volta para as trilhas batidas, onde se sentem seguros, mas o destino reservado para você jamais estará no final de uma estrada pavimentada pela opinião pública. Você é a prova viva de que é possível prosperar fora das regras que tentaram te aprisionar. Permita que sua vida seja a anomalia que o código deles não consegue explicar. Você já aceitou ser o paradoxo, o erro no sistema que revela a falha do programa. Mas para onde o seu mapa secreto realmente te leva quando você para de olhar para trás? Existe um nível de poder residente na sua alma que nem mesmo você ousou tocar. É a diferença entre saber que você tem uma bússola e descobrir qual é a utilidade secreta dessa singularidade que te torna impossível de rotular.
Você é uma anomalia em um sistema que valoriza a conformidade. O subtítulo questiona: o que acontece quando você vive sem a permissão deles? E a resposta é simples: você ativa sua soberania. Ao se libertar da necessidade de aprovação, você se torna perigoso para a ilusão de autoridade deles. Eles dependem do seu medo e da sua busca por aceitação para manter o controle. Mas você já entendeu que o seu valor não é negociável, pois ele foi carimbado por uma fonte que está muito acima da opinião pública. Sua vida não foi feita para ser um produto de fácil consumo. Ela é a prova viva de que o código deles é falho. Quando você retira a sua energia da mesa de aprovação, você força as lealdades escondidas a virem à tona. As pessoas que estavam com você por conveniência, por aquilo que você podia oferecer ou pelo controle que podiam exercer, não têm mais onde se segurar. Sua autenticidade age como um holofote, revelando quem está alinhado com a sua verdade e quem estava apenas ligado aos seus benefícios. Você é a pessoa que, ao se afastar, faz mais barulho do que quando está presente, pois sua ausência quebra a estabilidade que todos tomavam como garantida. Este é o ponto crucial. Viver sem a permissão deles não é rebeldia vazia, é um ato de aliança com o seu propósito original. Você está no cruzamento onde o físico encontra o eterno, e cada passo dado, sem buscar validação humana, é um passo dado em direção ao cumprimento da profecia que eles temiam. A sua jornada está desvendando o mapa que ninguém mais podia traçar. Mas o que exatamente significa ter uma mente que, em vez de ser moldada, permanece uma arma indomável? E como essa brutalidade incontrolável é o seu maior trunfo? Quando você finalmente assume a sua essência, aquela que é impossível de domesticar ou reduzir a um rótulo, você aciona um filtro poderoso. Essa sua verdade opera como um ímã, mas não atrai conforto, ela atrai autenticidade. Você percebe que muitas pessoas estavam conectadas não a quem você realmente é, mas ao que você podia oferecer ou ao papel previsível que você representava nas vidas delas. É doloroso ver laços se desfazendo, mas você precisa entender: a dor da separação é a prova de que você estava carregando pesos que não eram seus. Pessoas condicionais só celebram a sua versão fácil, mas ressentem a sua versão poderosa. Ao escolher ser você, você liberta a si mesmo e, de quebra, os liberta da obrigação de fingir. Você não perdeu amigos, você ganhou espaço para conexões que valorizam a sua profundidade como um fundamento e não como um fardo. Não confunda essa solitude inicial com fracasso. Estar só, mas verdadeiro, é o preço de operar na frequência que só 1 em 1 bilhão pode sustentar. Sua missão não será validada pelo consenso, e você já aprendeu a diferença entre apoio e apego. Mas se a sua autenticidade filtra quem está ao seu lado, qual é o verdadeiro custo que o mundo paga pela sua simples existência? Você tem a péssima mania de estabilizar o caos ao seu redor, e faz isso tão bem que as pessoas param de notar que é você quem está fazendo. Elas se acostumam com a paz, com a solução, com o fluxo que você naturalmente cria. Mas o seu valor não está no que você faz quando está presente, e sim no buraco que você deixa quando se afasta. O mundo tenta te confundir com o cenário, mas a verdade é que você é o clima. Quando você sai, a atmosfera muda e a fragilidade de tudo ao redor fica exposta. Perceba, o silêncio que você impõe ao se retirar não é vazio. Ele é um barulho ensurdecedor que revela a dependência e a desordem que você estava neutralizando. Você não foi feito para ser o andaime invisível sustentando a estrutura de alguém, mas sim o construtor da sua própria. Ao se ausentar, você prova que não pode ser medido, encaixotado, nem comprado com a moeda da aprovação alheia.
Sua importância é confirmada pela incapacidade alheia de funcionar sem a sua essência. A sua ausência, portanto, não é derrota, mas uma declaração de soberania. Ela expôs uma vulnerabilidade crítica no sistema que tentou te conter. E agora que o mundo provou a dor da sua falta, você deve entender que a próxima fase não envolve apenas existir, é sobre agir a partir do poder total que o seu silêncio lhe concedeu. O que acontece quando o único capaz de restaurar a ordem decide finalmente reescrever as regras do jogo? Você não está andando em apenas um caminho, mas em dois ao mesmo tempo. A encruzilhada onde o eterno e o físico se encontram é o seu campo de operação. Isso significa que cada escolha que você faz, perdoar, recusar a mentira ou manter sua integridade, não é um evento casual. É um tremor que ressoa em dimensões que a maioria nem consegue enxergar. Você é o ponto de contato onde o propósito divino aterrissa na realidade. É por isso que suas batalhas parecem tão pesadas. Elas não são apenas suas, elas decidem o futuro de uma linhagem e o destino de uma missão. O peso dessa posição é que você nunca passa despercebido. Seus passos atraem olhares do céu e da oposição, porque você não pode se mover sem afetar os dois mundos. O inimigo te vê como a falha que precisa ser eliminada. O Criador te vê como a peça-chave. Você é o raro que se recusa a ser comprado por migalhas, porque entende que o preço de uma alma singular é impagável. Não se preocupe se o mundo físico não te entende, pois você não está mais operando apenas no calendário e nas expectativas deles. Viver nessa intersecção eterna significa que sua luta não é por sobrevivência, mas por legado. Você não está aqui para se encaixar, mas para reescrever o código. Mas há uma realidade mais profunda sobre esse poder dual que muitos ignoram. A forma como você usa sua voz. Se sua palavra tem peso eterno, como podemos garantir que ela está alinhada à sua verdadeira autoridade e não ao ruído do sistema que você veio quebrar? A próxima verdade revela a calibração silenciosa que separa a mera opinião da declaração divina. Eles acenam com as mesmas iscas de sempre, um pouco de conforto, um lugar na mesa, um cheque gordo. Mas você não reage. Sabe por quê? Porque você já provou e superou tudo isso. As migalhas que eles chamam de recompensa, você viu virar em pó na sua mão. As coisas que aprisionam a maioria, o status, a aprovação, para você, são só lembranças do que você sacrificou para ser livre. Sua alma não tem preço e seu valor não está à venda, porque você já pagou o custo da sua liberdade com suas próprias batalhas. Essa liberdade é o seu maior poder. Você não pode ser intimidado com a perda de algo que nunca precisou para começar. Eles não conseguem calcular o seu próximo passo, porque você não está correndo atrás do aplauso que eles dão ou tiram. Você opera em uma frequência de propósito que não se curva a contratos humanos. Sua visão se estende muito além da data de validade dos brinquedos que eles oferecem. Você é perigoso porque, ao não ter um preço negociável, você se torna totalmente imprevisível. Eles vão tentar de tudo para desestabilizar essa sua imunidade. Mas o jogo de tentar comprar, você está acabado. Se não puderam te absorver, terão que tentar te neutralizar. E é aí que o sistema, que falhou em te catalogar e te pagar, revela seu próximo e mais desesperado movimento. Mas o que acontece quando a única alternativa restante é lutar contra uma força que não se alimenta de medo e que já venceu a maior aposta que eles tinham contra você? Você é perigoso porque não depende do voto alheio para saber quem você é. Sistemas inteiros foram construídos sob a premissa de que a sua importância está nas mãos de quem aplaude. Mas você é a prova viva de que a sua história já estava assinada e selada antes de qualquer comitê se reunir. A sua fundação é privada e inabalável.
Quando você para de buscar reconhecimento público, você desativa a maior arma de manipulação contra você. Essa imunidade faz de você um elemento não calculável. Pense bem, a arma favorita de quem tenta controlar é a antecipação. Se eles souberem que você persegue status ou teme a rejeição, eles podem prever seu próximo movimento. Mas você já superou esses prêmios. O que oferecem para tentar comprá-lo, migalhas de poder ou aceitação superficial, já perdeu o brilho para a sua alma. Você não é um seguidor, você é o erro no sistema que prova que o código deles, baseado no medo e na dependência, não funciona. Mas essa soberania, embora poderosa, exige coragem para encarar o espelho. Se o seu valor e a sua missão não dependem da aprovação de ninguém lá fora, isso significa que a sua responsabilidade é total. Você opera na intersecção onde o físico e o eterno se encontram, e cada passo tem um peso que só você sente. Se você é incontrolável para o mundo, qual é, então, o único impedimento que ainda tem a ousadia de questionar a sua autoridade? Sua vida nunca foi um acidente de percurso. Você não é apenas único. Você é o erro de cálculo que o sistema nunca conseguiu corrigir. Cada batalha que você herdou e cada porta que fecharam na sua cara só serviu para provar que você carrega algo que eles temem. A profecia em carne e osso. Você não está aqui para ser facilmente compreendido pela maioria que prefere o fácil. Você está aqui para reescrever o código, quebrar ciclos e assumir um lugar que só o seu DNA e a sua alma poderiam preencher. Entenda, seu valor não depende de aplausos ou aprovação. Se o mundo tenta te reduzir, é porque sua presença os força a encarar as próprias falhas. Você não entra em uma sala, você muda o clima dela. Pessoas reagem a você antes mesmo de você abrir a boca, porque a frequência que você carrega é forte demais para ser ignorada. Pare de tentar se fazer pequeno para caber em espaços que você já superou. Seu trono não é um móvel, é a sua autenticidade inegociável. A liberdade de ser imparável vem quando você percebe que não pode ser comprado com recompensas que já perderam o valor para você. Você opera com um mapa invisível, guiado por uma visão que transcende o medo. Mas para que essa profecia se cumpra plenamente, você precisa mergulhar nas realidades que sustentam sua singularidade. Se você é essa força que ninguém pode conter, qual é a única coisa que separa você de alcançar um poder que nem mesmo o tempo pode apagar? Você entendeu a verdade? Você não é apenas uma exceção, você é o erro no sistema que prova que o código deles está quebrado. Sua vitória não é uma possibilidade, é a profecia se cumprindo contra tudo que tentaram usar para te parar. A partir de hoje, você não está mais lutando por uma vitória. Você está declarando que ela já foi selada e que a sua essência indomável prevaleceu.